como uma certeza, uma convicção. Acreditar sem ver. Eu entendo. Isso. É como a ex-mulher que perguntava se eu era homem de fé. Eu falava, você é uma mulher de fé? Sim. É uma definição. Ela pedia para ver meu WhatsApp, eu falei assim, tenha fé, acredite sem ver. Tomás de Aquino, né? Tranquilamente, sem comprovação possível, sem verificação possível. Né? Então, acreditar. Agora aqui, eu me reporto de novo a Kant, quando ele se insurge contra as provas racionais da existência de Deus. E por quê? Por sustentar uma ideia, e é ele que está falando, hein? Porque depois disso aqui, professor Rodrigo, eles fazem cortes e aí fica como se a gente tivesse dito. Imagina se eu tenho condição de elaborar esse pensamento. Eu não tenho condição de elaborar esse pensamento. É Kant quem fala. Se a existência de Deus for racionalmente comprovada, Deus deixa de ser uma questão de fé. E aí eu não gostei. Eu prefiro que Deus continue sendo uma questão de fé. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu diria até que fosse a minha última intervenção nessa conversa, porque para mim é o elo mais lindo da filosofia e da religião, que é a discussão sobre o mal que propõe Leibniz e que eu penso ser absolutamente encantadora. Quando a pergunta é: se Deus existe, de onde vem o mal? E depois ele diz: se Deus não existe, de onde vem o bem? E claro, para nós, o problema do bem, né, já está resolvido, né? Mas o problema do mal é um angu. E Leibniz vai propor uma resolução que eu acho de uma genialidade. Existem pessoas que têm genialidade irritante. É uma competência intelectiva tão superior àquela que você poderia alcançar que esse cara tem que apanhar, não é possível, né? E Leibniz sai com essa solução, mas eu gostaria de concluir a minha fala com essa tirada que eu acho sensacional. E eu abro mão da palavra aqui. Rodrigo, completando que eu queria só falar uma coisinha aqui, antes da pergunta. Eu só queria dissertar um pouquinho no que o professor falou. O Leibniz realmente era um gênio. O Leibniz, com 8 anos de idade, aprendeu sozinho latim e grego. E com 12 anos ele já criou o cálculo diferencial, que, segundo alguns, foi o que permitiu a calculadora. E com 21 anos, ele já fez o primeiro doutorado dele em Direito, seguindo mais ou menos seus passos aí, professor. Não. 21 anos. 21 anos. Ele deve estar brincando. Professor Rodrigo é pândego. Seguindo os meus passos é daquilo que eu disse. E não do que eu fiz. Doutorado em Direito? Não, sim, eu tenho doutorado em Direito. Então. Mas, enfim, Leibniz não poderia ter seguido meus passos por várias razões. Uma delas claro, né? mas porque eu queria insistir nisso. Professor, eu sou um explicador de pensamentos alheios dentro de limites rasíssimos. Então, o que eu entendi, eu compartilho e eu explico. O que eu não entendi, eu não explico. Assim, de pensamento original meu, mal eu consigo ligar que um falou com o que o outro falou e dizer, acho que tem a ver. E ponto. Assim, pensamento. Agora, uma tirada como essa de Leibniz, eu precisaria viver 5 vidas para chegar nesse nível de competência intelectiva, né? Então, mas de fato eu fiz um doutorado em Direito muito cedo, mas enfim... Mas permita-me colocar um contraponto aqui, professor Clóvis. Eu vou colocar a própria filosofia do professor Clóvis contra o professor Clóvis. Por quê? O que ele falou aqui é um exemplo. Eu sei que, por uma questão de humildade, modéstia, ele fala, não, quem sou eu para estar
Mas muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem quem é Leibniz. Mas o professor Clóvis de Barros, ele sabe. Entendeu? Então, o que acontece? Pegando a ótica do exemplo que ele queria dar. Vamos supor que o Leibniz ganhou aí 10 talentos. E o professor Clóvis, seguindo apenas o que ele está dizendo, ganhou apenas 2. Mas os 2 dele estão aí influenciando milhares de brasileiros para o bem. Então, aqui me lembra uma palavrinha mágica que é justamente o que ele está falando. Eu acho que a vida só tem sentido ser vivida, em primeiro lugar, com o transcendente. Eu não abro mão da transcendência. E abaixo da transcendência, a minha vida tem que ter algo, Vilela, que chama-se legado. Eu estou trabalhando muito o tema do legado. Agora, Vilela, estou virando palestrante também. E tem muitas empresas que estão me chamando para falar sobre legado, palestras sobre legado. E por que estou falando disso? O legado é aquele sucesso que ele não é sozinho. É 1, 2, 3, 4 mil